Fala galera, beleza? Vou estar falando aqui sobre um assunto bastante interessante, bastante importante que muita gente tem dúvida em como marcar os melhores suportes, as melhores resistências no gráfico. E eu vou estar passando uma receita bastante simples e bastante eficiente. Então fica ligado, não sai daqui e vamos embora. Seguinte, estou aqui no Profit Chart, no gráfico da Vale 3, posso estar em qualquer outro tipo de ação, de ativo, tá? Mas vamos ficar aqui nas ações. Vamos ficar aqui nas ações. Estou no gráfico 60 minutos. Vamos imaginar que você queira operar no gráfico de 5 minutos aqui na Vale 3, tá? Eu vou estar aqui no gráfico 60 minutos e vou fazer o seguinte. Vou estar marcando regiões de suporte e resistência. Regiões de suporte e resistência nesse tempo gráfico. Vou estar utilizando ali o corpo do candle, tá? Os corpos dos candles, na verdade, plural. Vamos ver aqui. Pá, pá, pá. Vamos marcando, né? Vamos marcando. Show de bola. Marquei aqui alguns pontos onde o preço se encontra ultimamente. A gente percebe claramente que a Vale 3 está numa lateralização, numa grande lateralização. Vamos aqui para o gráfico de 5 minutos. O que é que nós temos? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, até o movimento de hoje, dia 3 de setembro de 2020, a Vale abriu com gap de baixa. Esse ponto aqui, que era um suporte, começou a ser trabalhado aqui embaixo, virou uma resistência, né? Olha só, já jogou o preço lá para baixo. Tá? Maravilha. E o preço chegou a voltar a fazer esse pullback. Aqui é uma região, né? Aqui não é um ponto exato, nunca vai ser um ponto exato. E serviu como resistência novamente. Fez esse pullback, continuou o movimento baixista. Basicamente, tá? Basicamente, a gente pega ali suportes e resistências no tempo gráfico maior, que tem uma força maior, né? E vai para um tempo gráfico menor. Se você for operar swing trade, por exemplo, você olha ali semanal e marca regiões ali importantes no semanal e depois desce para o gráfico diário e pode fazer ajustes nesse gráfico diário, que é o caso aqui. A gente estava no gráfico 60 minutos, fiz aí algumas marcações que eu julguei serem interessantes e importantes, e agora estou no gráfico de 5 minutos. Pode ser o gráfico de 15 também, não tem problema, tá? Não tem problema. Mas voltar para o 5 aqui. E a gente pode perceber, vamos dar uma olhada nesse ponto aqui que virou uma resistência, né? Olha só, aqui suporte, suporte, aqui suporte. Pensou que ia romper, voltou. Vou voltar mais um pouco aqui, ó, suporte, suporte, tá? Então, basicamente, o que é que a gente pode tá buscando? Olha só, aqui já é uma região, tá? Já é uma região que era um ex-suporte, um ex-suporte que acabou sendo rompido, né, com esse gap para baixo, fez esse pullback nessa região e acabou voltando a cair. Então a gente procuraria vendas nessa região. Para quem gosta de padrão de candle, para quem gosta de ler fluxo, por exemplo, você pode estar olhando alguns pontos interessantes, alguns pontos importantes, que são esses pontos aqui, por exemplo, que eu marquei, e o preço está subindo aqui, está entrando um fluxo comprador jogando o preço para cima, correto? Correto. E quando chega nessa região, você vai perceber uma seção, né, um esgotamento desse fluxo comprador. E começa a entrar um fluxo vendedor, daí você poderia vir aqui e meter a mercado uma venda para pegar esse movimento aqui, tentar pegar esse movimento aqui. Outra possibilidade fez aqui alguns candles, você pode fazer a venda no rompimento da mínima de algum deles, tá? Olha, chegou na região, fez esse candle aqui. A princípio venderia na mínima aqui, mas não está tão interessante porque está muito longe. Aí já fez esse outro candle aqui, poderia buscar uma venda na mínima dele. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Marcar aqui. Tentaria buscar uma venda abaixo desse candle aqui. Aí fez uma nova máxima, uma mínima mais alta, buscaria uma venda nessa região aqui. Enfim, são N formas aí que podem ser utilizadas como gatilho. E aqui, por exemplo, entraria e faria essa venda, tá? Alvos fica a critério e depende muito do ativo, precisa fazer backtest, precisa pegar o gráfico parado e ir lá para trás, ver o que é mais eficiente. Você pode simplesmente pegar duas vezes o seu stop, né? Você faz uma venda aqui, coloca um stop na máxima e pega um alvo de
200%, né? 2 vezes o seu stop, tá bom? Vamos ver aqui, ó, 26 centavos de stop, mais ou menos. Então ficaria ali algo em torno de 57 centavos por aqui. O alvo ficaria mais ou menos nessa região aqui, tá? Essa é uma forma bastante interessante, bastante eficiente, que não vai só servir aqui para o mercado da B3, para as ações, para o índice, para o dólar, como também lá para o Forex, tá bom? Então, você que gosta de operar Forex, esse tipo de visão, pegar um tempo gráfico maior, fazer as marcações mais importantes, onde o preço deu uma segurada, e descer para um tempo gráfico menor, seja ele qual for, você procura ali gatilhos de entrada, se você gosta de utilizar algum indicador, se ele tiver sobrecomprado, sobrevendido, o IFR, estocástico, MACD, enfim, fica a critério de cada um o gatilho que desejar estar utilizando, tá bom? A gente pode, por exemplo, pegar aqui o IFR, tá? Olha só, aqui o IFR ele estava trabalhando acima dos 70, poderia ser buscado uma região de venda aqui, uma venda, aqui já não estava tão sobrecomprado, talvez não fosse válido fazer uma venda aqui pelo IFR, mas vamos ver o estocástico. Estocástico aqui, olha só, trabalhando na região dos 60, talvez fosse interessante. Isso é necessário estar validando em um backtest. Pode ser mesmo visual, não tem problema algum, tá bom? Então, pessoal, vamos tirar esse zoom. A gente vai perceber que aquelas linhas lá que foram marcadas, né? Elas são regiões ali que o preço sempre dá uma segurada, né? Sempre dá uma segurada. E são regiões que a gente vai estar buscando compras, que a gente vai estar buscando vendas. E quanto maior o tempo gráfico que você utilizar para fazer essas marcações, mais eficientes elas tenderão a ser. Então fica a dica, se você opera, mais uma vez, swing trade, olha o gráfico semanal, faz essas marcações mais importantes, vai para o diário, faz ali um ajuste, né? Melhor colocar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, em cima desse gráfico menor, mas é sempre buscando a região e não o ponto exato, tá? O mercado ele é dinâmico, o mercado ele não é uma coisa estática, e então a gente precisa ter esses mecanismos de entender a região e não um ponto exato, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aquele like se gostou, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Tamo junto, até o próximo e valeu!